Proposição de número 3, também é proposta de alteração do regulamento geral, também uma proposição da diretoria, assinada por mim, que o relator continua sendo o Nairoli Calegaro e trata da 40ª região tradicionalista. É a alteração do regulamento geral, então, que é a inclusão da 40ª região tradicionalista. Considerando a criação da 40ª região pelo Conselho Diretor, fato que preencheu uma lacuna existente na estrutura do tradicionalismo gaúcho organizado e que engrandece o MTG do Rio Grande do Sul. Então, nós começamos ali pelo artigo 7, acrescentar no final desse artigo, ou sediada em territórios de outros países. A redação fica da seguinte forma do artigo 7º. O MTG tem sede e fórum jurídico na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul e jurisdição em todo o território nacional, podendo admitir como filiados o Centro de Tradições Gaúchas e entidades afins sediadas em qualquer dos estados brasileiros ou sediadas em territórios de outros países. O artigo 171, parágrafo 2º, nós vamos acrescentar a letra F, que é a inclusão da 40ª região tradicionalista, ficando com a seguinte redação. São órgãos auxiliares da diretoria os departamentos assim vinculados. Ó. O artigo 1º continua, o parágrafo 1º. O parágrafo 2º, vice-presidência de administração e finanças. Ali consta a Secretaria-Geral, Executiva, Tesouraria, Departamento de Patrimônio, Conselho de Ética e a letra F, nós acrescentaríamos a 40ª região tradicionalista. O artigo 193 está sendo compreendido, nós vamos por parte, presidente, ou vamos tudo? Hein, presidente? Vamos seguindo ou vamos por parte? Vamos, segue. Não, segue. Tranquilo? Segue. O artigo 193, parágrafo único. Acrescentar no final, exceto a 40ª região, que é administrativamente um departamento do MTG, ficando assim a redação. A ação do MTG junto aos seus filiados é exercida através de núcleos de desconcentração territoriais, denominadas regiões tradicionalistas. O parágrafo único. As regiões tradicionalistas terão personalidade jurídica própria e estatuto conforme modelo padrão, aprovado pelo Conselho Diretor do MTG. Aí acrescenta-se, exceto a 40ª região tradicionalista, que é administrativamente um departamento do MTG. Artigo 195. Acrescentar no final, que é ali onde que nós temos as regiões, né? 40ª região tradicionalista. O território brasileiro, exceto o Rio Grande do Sul e os territórios de outros países nos quais estejam instaladas entidades tradicionalistas ou agrupamentos de tradicionalistas. O artigo 197. Acrescentar o parágrafo único com a seguinte redação. A 40ª região terá estrutura e coordenação conforme regulamento interno aprovado pelo Conselho Diretor. Ficando assim a redação. Artigo 197. A administração de cada região tradicionalista é exercida por um coordenador regional, designado na forma prevista neste regulamento. Parágrafo único. A 40ª região tradicionalista terá estrutura e coordenação conforme regulamento interno aprovado pelo Conselho Diretor. Seriam estas as alterações desta proposição. Bom, os mais antigos, tá? E aqui temos alguns mais antigos, lembram que a 40ª região tradicionalista ela existe desde os anos 80. O Miro já fez assim com a cabeça, para ver que ele é antigo. Tá? Miro? Desde os anos 80 que existe a 40ª região tradicionalista, que congregava
entidades de fora do Rio Grande do Sul, mas ela nunca constou dos regulamentos. Ela existia, estava aí, era reconhecida, todo mundo falava, mas nunca teve escrita. Tá? A partir do final dos anos 90, essa tal de 40ª região, ela foi desaparecendo e desapareceu na prática. Ela deixou de existir na prática. Ela continuou só na memória. Mais recentemente, nós estamos com duas situações que nos determinam retomar esse assunto. Primeiro, o surgimento em muitos lugares do mundo de núcleos de tradicionalistas que às vezes não chegam a ser um CTG, mas é núcleo importante. Vou citar um exemplo. O PTG China Véia, tá? Instalado numa cidade que eu não me lembro o nome agora, na China. Ele não será um CTG, nunca será um centro de tradições gaúchas, não terá nem personalidade jurídica própria, não tem como lá. Mas tem um grupo grande de tradicionalistas ali da região do Calçado, aqui do Rio Grande do Sul, incluindo aí a 30ª e a 22ª regiões, principalmente, que moram lá, que se reúnem lá e que eles têm lá toda uma atividade tradicionalista parecida com a nossa aqui, fazem encontro, fazem mateado, fazem baile, fazem aquilo que vocês estão fazendo, dança, tá? E que eles precisam estar ligados a alguém. E aí eles não têm onde recorrer. Tá? Então, vai resolver essa questão. Então, qualquer agrupamento no mundo inteiro vai poder se vincular ao movimento tradicionalista gaúcho através dessa estrutura que a gente está formalmente criando. E temos também uma situação nova no Brasil, que quem acompanha mais de perto sabe, quem não acompanha, talvez não saiba, que nós tivemos a redução de 10 para 8 federações tradicionalistas no Brasil, no ano retrasado ainda, tá? Em novembro do ano retrasado, novembro de 2013, sacramentada, oficializada em abril de 2014 no Congresso Extraordinário da CBTG. Foram extintas a União Tradicionalista do Nordeste e a União Tradicionalista do Rio de Janeiro, porque elas eram provisórias e passaram-se 10 anos e elas não conseguiram se organizar como um MTG. Tá? Então elas foram extintas e como é que ficou? Os CTGs do Rio de Janeiro e do Espírito Santo vão poder se vincular a São Paulo, ao MTG de São Paulo ou ao MTG do Rio Grande do Sul. E todos os CTGs do Nordeste, do Espírito Santo para cima até o Piauí, vão poder se vincular ao MTG do Planalto Central ou ao MTG do Rio Grande do Sul. É o que diz o novo Estatuto da Confederação Brasileira. Bom, então nós temos que ter essa condição de abrigar esse povo que queira se filiar ao MTG do Rio Grande do Sul. Ok? E por isso a 40ª região. Por outro lado, essa 40ª região ela não pode ser igual às outras. Ela não pode ter personalidade jurídica própria. Seria extremamente complicado. Então ela entra na nossa regulamentação como um departamento. E o coordenador da 40ª região vai ser nomeado como se fosse um diretor no MTG, e ele terá, essa região não terá estatuto próprio, mas sim regimento interno, aprovado pelo Conselho Diretor, como são todos os departamentos do MTG. Tá? Então, tudo isso requer essas diversas modificações nesses diversos artigos do nosso regulamento geral. Posteriormente, haverá implicações nos nossos eventos. Tá? FECARS, ENARTE, concurso EPRENDA, concurso EPEAM. Tá? Que nós vamos tratar para frente. Ok? Como é que esses CTGs de fora do Rio Grande do Sul poderão participar, porque eles adquirem direitos, ok? Ao se filiarem.
Tá? E, bom, aí vai ser resolvido a forma de participação, ok? Mas é coisa que nós vamos, aos poucos, regulamentando para frente, ok? Eu estou fazendo esses esclarecimentos que me parece que é fundamental que se faça. Manifestações, eu não tenho inscrições aqui. Alguém quer se manifestar a respeito? Não? Quem aprova a proposta da diretoria que regulamenta essa questão da 40ª região, levanta o cartão. Contrários? Levanta o cartão. 2 votos contrários? É isso? Um só contrário. Não, legalmente não tem como ser, não pode ter estatuto, esse é o problema. É por isso, só por isso. Claro. Porque agora nós estamos tratando só de regulamento geral, não estamos tratando nem de FECARS, nem de ENARTE, nem de Ciranda. Mas está registrado o teu voto contrário.